Oi, tudo bem, André? Adila, tudo bem? Vamos falar com você, tá? Aqui no canal do Três Palavrinhas. Uma felicidade. Ah, que bom que deu certo, né? Tava falando aqui com o pessoal. Primeiro te agradecer, viu? Que sei que você é super, mega, ultra corrido. Não, E assim, vocês também. A correria de pai, de mãe, de pastores, de servos, de tudo, sim, né? A gente tem que fazer tempo. a gente tem que fazer o tempo. Eu agradeço, viu? Porque a gente deu um jeitinho. E na verdade, esse nosso encontro aqui faz parte também do nosso mês dos pais, né? Do Dia dos Pais, que foi em agosto. Então a gente está fechando o mês aqui com essa nossa live com o André Câmara. E eu te agradeço já, né, desde o começo. Eu sei que é, você ama Três Palavrinhas também, assim como nós, porque você é Três Palavrinhas. Assim, a gente ama vocês, ama todo mundo que participa desse projeto, todo mundo que acompanha. E eu acho que, primeiro, duas responsabilidades, né? Podendo fechar esse mês de paz, né? Quanta coisa já foi conversada, importante, uma alegria, uma honra para mim participar disso. E também hoje, né, nós completamos 500 mil seguidores, não foi? No Instagram do Três Palavras. Nem 1 milhão de pessoas que acompanham no Instagram. Isso é É extraordinário. maravilhoso, né? É maravilhoso. E assim, é muito além do que a gente imagina. A gente sabe que é bom, que é gostoso, que é lindo, a mensagem é maravilhosa, que é a mensagem de Jesus. Mas a gente fica sempre surpreso, né? Sempre que a gente vai alcançando os novos números, assim, a gente fica mais assim, uau, Deus tá pondo a mão mesmo. É verdade. Não, e está alcançando, né? Acho que a oportunidade como essa que nós temos aqui, quem trabalha com Três Palavrinhas, a gente entende um pouco dos números, dos bastidores. A gente não fala só com as crianças, a gente fala com os pais. Isso é extraordinário. Qualquer canal para adultos só fala com os adultos, mas quando você alcança a criança, você alcança o pai, você alcança a mãe. Então, Deus nos deu uma oportunidade tão grande, a gente não fala só com os pequeninos, para também, assim como o Samuel Misraí, né? A gente chama de Samuca, né? O Samu Sim. que você age lá com a escola de pais, que talvez quem esteja assistindo aqui, a gente fala depois um pouco sobre esse projeto Uhum. maravilhoso que vocês também desenvolveram, e a gente está aqui só para empurrar, botar um pouco de gasolina nesse combustível, nesse tanque, porque é uma oportunidade única que Deus tem dado para a gente, né? Falar com milhares de crianças, milhares de pais e milhares de mães, e hoje podendo representar os pais nesse fechamento do Dia dos Pais, do mês dos pais. Ah, maravilhoso. O André, eu sempre faço assim, eu já começo já falando um pouquinho sobre a gente, né? Porque tem gente que vem porque me segue, gente que vem porque segue você, então eu sempre me apresento e eu vou te dar aí também a oportunidade de você se apresentar para o pessoal aqui. Perfeito. Eu sou a Adila Misraí, sou casada com Samuel Misraí. Quem segue a gente aqui já sabe um pouquinho da nossa história. Tem o Vitor, de 14 anos, e a Mel, que já está com 10 aninhos. E eu e Samuca somos criadores do Três Palavrinhas. Eu sou a voz que você ouve na sua casa. E hoje a gente está aqui com o André Câmara, que é nosso também sócio, né? Sócio investidor do Três Palavrinhas. Então, assim, é uma pessoa muito importante, assim, que desde o começo, quando entrou, fez as coisas poderem acontecer, né, André? Então, eu lembro que depois que você e Naná, Nayane, né? Deixa eu falar Naná, mas entraram. Samuca, É, Samuca, Naná, é isso aí. entraram pro barco, assim, as coisas começaram a acontecer de maneira bem poderosa, né? Mais intensa, assim. Então, fala um pouquinho de você, da sua família, do seu envolvimento aqui com Três Palavrinhas, dos Perfeito. meninos. Vamos lá. Eu sou André Câmara, eu sou nascido em Manaus, no Amazonas. Muito orgulho de ser um nortista. Por muito tempo morei em Belém do Pará, no Rio de Janeiro. Hoje resido em São José dos Campos, onde eu sou pastor da Assembleia de Deus aqui em São José dos Campos, junto com a Uhum. minha família. Esposo da Nayane Câmara, pastora Naná, né? A Naná, conhecida por todos. E eu sou pai de 3 lindas crianças. Eu tenho uma Bela, de 8 anos, que é uma menina autista, né? Tá aí um pouco do que a gente tem em comum no papo de hoje. Eu tenho do meio Uhum. o Andrezinho, que tem 5 anos, e eu tenho o Romeu, que amanhã faz 3 anos de idade. Então a nossa casa já está um pouco aqui em festa, né? E nós servimos a Deus também com a Rede Boas Novas, sendo diretor da Rede Boas Novas, que é uma rede de televisão, e desse proximidade com a mídia, com a televisão, e também sendo um sócio na Emotion Studios, foi onde eu conheci uma pessoa chamada Frederico Valente, o Fred,
e o Reinaldo é Leno, que é o Leno, né? Aqui todo mundo é por apelido, gente. Todo mundo é E no ele, carinho. e o Fred me apresentou o Samuca pela primeira vez, né? Porque do Samuel, do Samuca, de vocês vieram a ideia, olha, vamos fazer um projeto infantil, não sei o quê. E Deus usou o Leno, o Fred, a mim, para poder, novamente, propulsionar, impulsionar aquilo que Deus colocou no coração de vocês. Então, nós formamos aí uma família, né? De É. sócios e de servos do Três Palavrinhas, na verdade, da qual a gente se orgulha muito. E de ter você, Ádila, também o Samuca, como não só o rosto, mas como a voz, literalmente, do projeto. São uma família que nós amamos. Então, a gente está em casa hoje, né? Nós estamos em famílias e eu estou muito feliz da gente poder tocar nesse assunto. Só uma curiosidade, Ádila. Uhum. Todos os sócios do Três Palavrinhas, né? A gente está orando ainda, não sei se ainda há espaço para vocês, mas o Fred tem 3 filhos, o Leno tem 3 filhos, eu tenho 3 filhos, é Três Palavrinhas. Vamos no final, gente, orar pelo Samuca e pela Ádila, para não ser 2 palavras, ser 3. E como é que faz com a idade? Que a idade já Não, foi. olha, o meu Deus, olha, meu Deus fez com Sara algo excepcional, que é impossível, né? Mas eu estou brincando, mas assim, nós, enquanto produzíamos tudo, né? A gente tinha, vamos dizer assim, cobaias dentro de casa. Então, além da gente produzir, estar nos bastidores, de fato, nós vivemos a realidade. A nossa família, a nossa casa, ela é abençoada pelas Três Palavrinhas. Então, isso faz muita diferença para a gente, né, no dia a dia. Amém. Não, isso faz toda a diferença mesmo, eu tenho certeza, porque assim, quando a gente consome aquilo que a gente produz, a gente acaba vendo o que é bom, o que não é bom, o que funciona, o que não funciona, né? Então, três palavrinhas, todos nós, né? Vocês ainda consomem, os meus já estão grandinhos, eles mais produzem junto comigo, porque eles fazem parte, né, das produções, cantam, então eles estão bem envolvidos assim, participando, né? Não, mas E assim, ó, eu hoje tenho shampoo, né? A gente é grande. Eu usei o shampoo do Três Palavrinhas. Então, a gente consome de outras maneiras, né? A gente sim, cria aquele vínculo na infância, as crianças, mas, por exemplo, a Bela tá com 8. Ela ama Três Palavrinhas. Mas ela tem as roupas, ela tá com a mala do Três Palavrinhas agora, uhum. shampoo, condicionador. Então, é interessante como criou-se esse vínculo e tem um amor muito grande em tudo que o Três Palavrinhas também produz nos produtos e licenciamento. Gente, é para quem tá aqui com a gente aqui, ó. Se vocês entrarem na nossa bio, no link da bio do Três Palavrinhas, vocês vão ver tudo isso que a gente falou. Mala, roupa, todos os produtos que a gente tem, que a gente faz e disponibiliza aí para vocês, justamente para sempre ter ali o Três Palavrinhas é uma mensagem, né? Então, quando você tem ali uma mala, Três Palavrinhas, você fala, nossa, eu conheço esse pessoal. Eu andei com a minha mala, que eu tenho a minha, todo mundo passava assim, isso aqui, né? Alguém, nossa, eu conheço Três Palavrinhas, ah, que legal. Então, assim, é uma forma até de você evangelizar com aquilo que você sai, né? A sua camisa, a roupa que você coloca no seu filho. Então, assim, tudo isso são formas de você trazer a memória e também apresentar para os outros essa mensagem, né? Que a gente tanto fala que Deus é amor. Não, se não, assim, ia sobrecarregar muito a Ádila, gente. Talvez você, eu tenho que contar alguns segredos aqui dos bastidores. Antes de ter produtos, né, presentes, roupas e tudo, quando tinha aniversário de pessoas próximas e queridas, eu ligava assim, chegava, Samuca, Ádila, tá aqui o nome, tipo, eu vou dar o nome assim, a Adriana, canta a música do parabéns, e fala, oi Adriana, aqui é o Três Palavrinhas. Gente, todo dia a Ádila tinha que gravar, assim, áudio para todo mundo. Agora que saiu o produto, a gente já não precisa sobrecarregar a Ádila tanto. É isso aí, é muito bom, né? Muito bom. Eu fico sempre muito feliz, viu, de poder ter, assim, esse relacionamento legal, né? É uma família mesmo. E, assim, a gente vê que tem tantas empresas, tantos produtos, assim, que as pessoas vão criando e com o tempo se perde muito o valor, né? Da essência do que foi criado, né? E nós somos aqui, gente, para quem não sabe, nós somos em 4 sócios, no Três Palavrinhas, para tudo isso acontecer. Não é uma coisa que é um produto que você faz de um dia para o outro e agora está pronto. Não, a gente demora um ano para produzir um volume, né? Muita gente envolvida, tem muitas pessoas para fazer toda a logística para acontecer o produto, né? Eu falo agora do produto visual mesmo, dos áudios, né? Das músicas e dos desenhos, né? Das animações. E
por trás disso também tem uma grande equipe ali para fazer tudo acontecer, né? Então, tem ali a animação, tem a voz, tem as crianças que cantam, tem eu cantando, tem o pessoal do estúdio. Além disso, tem o pessoal do marketing, né? André, me ajuda aí. É tanta gente que a gente Não, tem não é eventos, licenciamento, o show, o é, licenciamento. shows, jurídico, né, RH, assim, é muita gente que está por trás disso. E mais que isso, quando a gente está falando de fato, né, a gente fala, é até difícil, a gente, nas reuniões, a gente dificilmente usa a palavra empresa, embora sempre é É. porque você tem que constituir, mas a gente usa família, nós usamos ministério. Para mim, uma coisa que eu acho muito bonita, Adila, falando, né, nessa Uhum. família, nessas pessoas, todo mundo se respeita e sabe muito bem o papel e o espaço de cada um. Por Uhum. exemplo, tá aí o nosso volume 8. Então, assim, as músicas, pra gente que tá aqui, querendo ou não, poderíamos, tá, mas a gente conversa, assim, uma semana antes, 2 semanas antes, a escolha de repertório, gravação, a Uhum. maneira como faz, nós entendemos, olha, Deus colocou, tá aqui a Ádila, tá aqui o Samu, é o coração deles. Ninguém, né? E você fala, É. ninguém colocou nunca o dedo falando, não ficou bom, não é esse aqui, acho melhor que isso aqui. A gente entende muito bem o papel que cada um tem e onde Deus colocou cada uma dessas Uhum. pessoas. Eu acho que uma das bênçãos, né, que Deus permite ser esse projeto é porque quem também participa, ele vive ele, entende muito bem o chamado que Deus deu e a posição, o espaço que Deus permitiu cada um poder preencher. Então tem sido novamente, para quem está nos assistindo, já tem muita gente que passa, né? O Três Palavrinhas hoje ele é o maior projeto infantil cristão do mundo. Se a gente for entender número de visualização, É. alcance, nem em inglês, nem em chinês, nenhuma outra língua, porque nós temos uma equipe vasta que vê também todos os outros conteúdos, nada tem os números e o tamanho do Três Palavrinhas. Então, Uhum. é uma responsabilidade muito grande nos ombros que Deus nos permite, mas nós respeitamos muito o chamado de Deus e uns aos outros. E acho que a bênção de Deus também provém dessa união. Muito bom. É isso mesmo. Somos uma família. Eu acho que é por isso também que Deus abençoa, porque cada um fazendo aí seu papel, cada um curtindo e apoiando o outro. É sempre assim muito bom, gente. Sempre que vocês forem orar pelo Três Palavrinhas, que orem, que é importante. Não ora só pelas crianças que vão assistir, que já é maravilhoso e importante. Orem pela equipe, para que isso continue e permaneça, porque são grandes desafios, né, que a gente enfrenta sempre, né? Mas, André, queria aqui conversar com você sobre o nosso tema de hoje. Nós temos muitas crianças e muitos papais e mamães que sempre passam aqui nas nossas lives, papais e mamães de crianças autistas, né? E você tem a Bela aí na sua casa já com o diagnóstico há alguns anos, né? Perfeito. E como que foi assim? Porque sempre a gente recebe muitas perguntas de papais e mamães que estão desconfiados, que não sabem se procura ou não, às vezes tem até um medo de procurar e receber algo que não estão preparados ou esperando, né? E às vezes vem muitas perguntas e eu falei assim, gente, eu vou chamar, vou ter essa conversa para ajudar os papais, que eu já vi que tem muitos aqui que já falaram, meu filho é, minha filha é. Então fala pra gente assim, como é que foi lidar com o diagnóstico e receber o diagnóstico da Bela e como, algum conselho para os papais que estão aqui nesse processo ainda. Perfeito. A primeira, a história de como nós entendemos e descobrimos o diagnóstico, na verdade, desde pequena, a Bela é a nossa primeira filha. Uhum. Então, por mais que você veja outras crianças, sobrinhos nascendo, quando você tem dentro de casa, você cria a sua própria experiência. Então, para nós, a gente começou talvez a perceber um aparente atraso, mas para nós não era atraso porque não tínhamos experiências prévias. Então a Uhum. gente fala, cada criança tem o seu tempo de desenvolvimento, então ela demorou um pouco para engatinhar, demorou um pouco para ficar em pé, demorou um pouco para andar. E ela começou a ter alguns episódios também de convulsão em algum momento. Então, Uhum. pelas questões das convulsões, nós percebemos alguma coisa na saúde dela está, mas nunca imaginávamos a questão do diagnóstico do espectro autista. Até que nós percebemos mesmo assim, né? Vendo alguém olhava, ou a gente via movimentos repetitivos, uma maneira diferente de brincar de carrinho, pegava aqui, botava de cabeça para baixo, ficava rodando e tudo mais. E Uhum. aí o velho e famoso Google, né? A gente vai e clica e vê, e depois foi conversando com algumas pessoas assim, até ter o diagnóstico definitivo, embora a gente já
estava entendendo, esperando, a gente já tinha colocado ela em alguma terapia para ver porque foram feitos outros diagnósticos de fato, né? De, Uhum. ó, existe um atraso em comunicação, é um atraso na coordenação motora, é uma, alguma coisa assim. E a gente foi trabalhando várias especialidades, especialistas para entender isso, até que quando ela tinha mais ou menos uns 4 anos, de 4 para 5 anos, né? Então, ela está com 8, uns 3 anos atrás, 4, Uhum. não foi tão atrás assim, 3 para 4 anos, talvez, que tivemos aí realmente o diagnóstico certeiro, falando, olha, exatamente é isso, e ainda pode estar atrelado com alguma dificuldade de comunicação. Eu vou Uhum. falar para você, Adila, que ninguém se prepara, né? Por mais que a gente diga que temos que preparar para o pior na vida e algumas coisas, ninguém se prepara para notícias, às vezes, aparentemente devastadoras. Uhum. Porque a gente pensa que o diagnóstico é uma sentença, né? Uhum. Até a gente passar pelo processo de negação, de questionamento e entender de fato o que é o espectro autista, né? Talvez, e essa é uma realidade. A ignorância é o que mais atrapalha todas as situações na nossa sociedade e Uhum. principalmente para pais e quem não é pai também tem que lidar com crianças assim, eles não entenderem o que é o autismo, o que isso causa numa criança, o que torna uma criança talvez ter essa dificuldade de socialização e tudo mais, é o que é o difícil. No início foi complexo. Você já teve uma live uma vez com a minha esposa também, com a Nani, Sim. vocês conversaram um pouco sobre isso. Uhum. Você sempre vai entrar num período de negação e é natural. É uma Uhum. notícia que você não sabe, até porque, por mais que a gente ouça muito falar, vamos falar a verdade, a gente só busca saber quando a gente tem que conviver com isso. Essa é a grande verdade. Qualquer enfermidade, qualquer doença, a gente nunca busca tentar entender até a gente ter dentro de casa. E quando tem dentro de casa, como foi no nosso caso, a gente começa a pesquisar, a entender especialistas, a gente até se surpreende, porque não é algo tão longe, tão raro assim. Por exemplo, no Brasil, a cada Uhum. 50 crianças, mais ou menos dizem, a cada 50 crianças, uma nasce no espectro autista. Uhum. Então, é mais natural. Novamente, a gente acha que é algo fora do comum, não é, é mais natural do que a gente imagina o Uhum. autismo na nossa convivência diária. Eu até falo, brinco um pouco com as pessoas, né? Quando a gente está atrás de comprar um carro, aí você compra um carro. Quando você compra o carro, você está dirigindo na rua, você vê, meu Deus, todo mundo tem o mesmo carro que eu. Você já percebeu isso? Enquanto você não tem um carro, não dirige, Sim. você nunca vê. Quando você compra, ué, aquele carro, cara, ué, não sabia que tinha tanto carro assim igual o meu. Por quê? Porque depois que você convive, vive nele, você começa a ver em outros lugares. Então, com a Nani foi a mesma coisa. Quando a gente teve diagnóstico, começou a entender e viu, a gente saía em shopping, ia para a igreja, ia para qualquer locação. A gente olhava, a gente batia, olha só, aquela criança, aquela criança, aquela criança, aquela criança. Quando Uhum. nós percebemos, primeiro, não estamos sozinhos. Segundo, é mais natural do que se imagina. E terceiro, né, e a gente vai, se não respondo tudo aqui, eu passo, mas é muito tranquilo conviver com isso quando nós entendemos e aceitamos. E Uhum. até para nós que somos, além de seres sociais, seres espirituais, a gente entender o propósito de Deus por trás disso. Porque Deus Uhum. não permite que a gente passe por nada. Nada passa pela mão de Deus e alcança a nossa vida, né? Existe um filtro chamado nome de Deus, mão de Deus. Uhum. E nada chega na nossa vida sem passar por esse filtro. Então, quando isso acontece, né, sempre pregadores, pessoas falam, eu não vou mais, eu saí da fase de perguntar, Deus, por que Uhum. isso aconteceu comigo? Eu pergunto agora, Deus, para que isso aconteceu comigo? Porque Uhum. quando eu falo que para que, eu entendo que existe um propósito na vida da Bela, na vida da nossa família, no local onde ele nos colocou. Olha, estamos num projeto Três Palavrinhas, que é o projeto que mais alcança crianças, nos permite ser pastores, né? Temos aqui a área de inclusão. Então, Deus nos permite também ser uma voz, né? Uhum. Dentro do nosso segmento, entre os evangélicos, entre os cristãos, ou não, para falar um pouco sobre a naturalidade que é a convivência de uma criança autista na sociedade, na igreja, na família. Então, no começo teve negação, passamos da fase um pouco da negação para aceitação, e Uhum. depois da gente passar da fase da aceitação, a gente já está na fase do qual é o propósito, Deus, né? Muito Não, bom. não perguntamos mais por que isso aconteceu com a Bela, mas para que isso aconteceu com a Bela ou com a nossa família, e para que tu quer usar ela, como tu quer usar ela,
para a gente poder, de alguma forma, falar do teu amor, falar do que tu faz pelas famílias. Então, é natural que todas as famílias também se sintam assim. A gente nunca culpa. Toda vez agora que pessoas também aqui da nossa sociedade, da cidade, que nos acompanham, têm o diagnóstico, ligam para a gente. Então, e chora, e eu oro. Fala isso aí, Amém. chora, questiona Deus. Deus não fica ofendido. Uhum, Questiona Deus mesmo, vai, porque existe essa fase. Né? A gente tem que uhum. permitir às famílias, às pessoas, a viverem os seus sentimentos no momento, para que Deus vai consertando e trabalhando na vida deles. Mas nós, aos 4 anos de idade, 3 para 4, tivemos o diagnóstico definitivo, ou seja, 4 a 5 anos atrás, e de lá para cá tem sido uma jornada extraordinária. São várias descobertas, né? Eu vejo que assim, a família inteira vai se ajustando, se adaptando, se reaprendendo, né? Eu tenho uma amiga que também tem um filho com espectro autista e ele fala muito poucas palavras, mas é assim, uma criança super amorosa, né? Eles são dóceis e têm as características importantes, né? Eles, assim, esse meu amiguinho, ele joga, ele tem muita facilidade com tecnologia. Então, ele pega qualquer coisa, ele joga, ele é assim, extremamente inteligente e habilidoso nessa área. E eu percebo que as crianças vão descobrindo, né? Vão desenvolvendo, e os Uhum. pais vão vendo, nossa, meu filho é bom nisso, meu filho é bom naquilo. E da mesma forma que eu falo que a gente precisa estar de olho nos talentos e dons dos nossos filhos, o pai de criança com espectro autista também tem a mesma forma de olhar para assim, puxa, meu filho é bom naquilo. Porque é nisso daí que você vai focar aquilo que Deus fez essa criança para ser, né? E sabe, a gente, de alguma forma, Deus nos permite ser mais sensíveis ao Uhum, progresso, ao crescimento da criança em pequenas coisas. Por uhum, exemplo, a Bela, além, né, do diagnóstico de espectro autista, ela é uma autista não verbal. Então, ela não fala. Né? A gente, claro, já ouvi a voz dela em termos de canta, mas ela fala sons assim, uhum, aqui e ali. Deus nos permite viver é, 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 talvez aí, realidades de relampejos do que Deus vai fazer no futuro. Ela fala uma ou outra palavra, sai, aí eu uhum, chororô, é uma festa. Mas, então ela não fala com a boca, ela fala com o corpo, ela entende muito bem as coisas, ela gesticula muito bem. Nós estamos desenvolvendo agora, né, que tem aplicativos no iPad, ela é muito boa em tecnologia. Bota o iPad na mão dela, ela faz tudo. E ela uhum, monta palavras, monta frases e ações, eu quero comer. Então, ela se comunica de outra maneira. uhum, E isso para a gente trouxe uma percepção muito bonita sobre como nós devemos festejar, né, as melhorias e os sucessos parciais. Porque uhum, às vezes para pais que têm crianças que não têm autismo, ah, o menino andar, o menino falar, o menino cantar uma música pela primeira vez, uma nova descoberta, olha que bonito, ele falou sofá, que bonito, olha amarelo, que bonito, maravilha. E depois de um tempo isso vai ficando natural, normal, a gente não valoriza. Mas quando você tem uma criança com autista, que é autista, e não fala, e ela, por exemplo, daqui a pouco fala, não, o uhum, não dela com raiva se torna assim, a maior festa da sua vida. Então, é, cada pequeno sucesso da Bela, a gente uhum, começa a notar coisas pequenas assim, e a gente festejar. Por exemplo, a Bela está numa fase, por mais que autista e não verbal, né, existe a dificuldade de socialização, algum atraso em coordenação motora e por aí vai. Ela está na fase, Adila, do TikTok. Hoje, se você ah, entrar aqui depois, eu até gravei mais cedo. Ela chega uhum, comigo, ela abre e ela escolhe áudios. E eu já sei porque ela pega meu dedo, porque ela quer gravar comigo alguma coisa às vezes. Às vezes ela que grava. Hoje ela, do nada, ela pegou um áudio assim, ela ficou. Aí eu fui ver o áudio. Até engraçado, o áudio é um áudio de um homem que fala assim: ah, eu sou tão bonito que eu acabo tendo muitos inimigos. Aí vem uma voz lá atrás falando: você é feio demais, tá vendo? Mais um inimigo. Então o que eu fiz? Eu deitei ela aqui. Aí eu me filmei primeiro, eu falei assim, eu sou tão bonito que levantam-se muitos inimigos. Aí eu filmei ela tava rindo já. Você é muito feio. Eu falei, tá vendo? Mais uma inimiga. E aí ela abre um sorriso lindo no final. Então, ela, só de um dia eu ver ela fazendo aquelas dancinhas do TikTok e tudo mais, não, pra gente foi um negócio assim, tão grande. Então, cada nova descoberta, mesmo que pequena, pra gente, é uma valorização fora do comum. Então, o que isso traz para a gente e respinga nos outros filhos que não têm autismo?
a gente festeja com eles também as pequenas coisas. Ai, Então, eles sentem muito isso também. Então, traz para a gente essa sensibilidade, né? De pais que o menino monta, às vezes, um legal, que bonito. Se a minha filha montar um castelo, um carrinho no Lego, eu paro, a casa para toda. A gente pega, filma, chama avô, chama avó. Então, isso uhum, se transferiu na nossa casa também para os outros filhos. Então, a que gente legal. se tornou uma casa que reconhece e festeja mais o progresso e o sucesso dos nossos filhos. Então, ao invés da gente ensinar para a Bela coisas, a gente que acaba aprendendo mais com ela de verdade. Então, ela tem ensinado a gente a amar mais, a sermos mais sensíveis, sermos mais perceptíveis a cada um dos nossos filhos. E isso não, sabe, não tem preço, não tem dinheiro que pague. Cada coisa Nossa. que a Bela... E assim eu falo, pessoal, quem acompanha a gente na internet, cada nova descoberta da Bela, a gente faz festa, a gente sai para restaurante, a gente posta na internet e a gente tem assim, muitas pessoas que nos amam muito e festejam muito com a gente. As maiores postagens Uhum. que mais tem comentário no meu Instagram, por exemplo, é quando eu falo dessas coisas da Bela. Quando ela pega o microfone e começa a cantar a melodia, nem que seja com ela canta 3 palavrinhas, canta outras coisas. A gente posta aquilo, todo mundo chega junto e isso passa, de alguma forma, transbordando para outras pessoas. Lá na igreja, a nossa igreja é uma igreja que tem um projeto de inclusão muito bonito, isso também tem transbordado para todo mundo. Então, nós entendemos e respeitamos, né, que eu acho que é uma pauta muito interessante que a gente vai levantar aqui também, como é que a gente lidar com as outras pessoas e como elas têm que começar a ver. Lá na Uhum. igreja tem muitos autistas. Uhum. E, normalmente é difícil, às vezes, eles ficarem sentados e parados num local só. Você bota na aula de criança, mas às vezes ele não quer ficar por alguma Uhum. irritação. Temos um ambiente mais tranquilo e ameno, feito para eles, mas também não querem ficar. Às vezes querem ficar com os pais no culto principal. Sabe o que acontece lá? Eles ficam andando pela igreja. E a gente fala de público, fala, ó, tá vendo criança andando? Não se perturbe. Eu cresci andando na igreja, tem crianças aqui que são autistas ou não são autistas. Isso aqui é um ambiente de família. Se a Uhum. gente for ficar falando, não pode ficar criança andando, correndo, não sei o quê. Amigo, esse ambiente é para a família. Se a criança quer correr nesse ambiente, nós, claro, que a gente respeita outras igrejas que entendem também um Uhum. pouquinho, né, do barulho e tudo, mas nós nos permitimos e vestimos essa camisa. Então, a minha filha autista, do nada, no culto, ela sai andando. E tá com o celular e canta, e todo mundo ri, todo mundo entende, todo mundo aceita. Então, esse ambiente passa a ser também um ambiente que molda a maneira como as pessoas vão lidar com as crianças autistas na sociedade. Vão numa igreja, eles entendem que a igreja é um lugar livre para elas transitarem, andarem, e lá elas tomam conhecimento, entendimento, né, de como uma criança Uhum. pode conviver e respeitam o espaço dos pais. Porque é Que difícil para os bom. pais. Tem pai que não vai na igreja com vergonha, porque às vezes tem autistas que já, assim, são um pouco mais enérgicos e correm Uhum. e tudo, e gritam. Mesmo assim, nós temos que aprender a respeitar e abraçar essas pessoas. Quando a gente entende e convive, a gente quebra todas as barreiras e a gente tem vivido isso na prática. Muito importante você falar isso, porque recentemente teve um episódio, até uma pessoa que eu sigo, e ela compartilhou que estava em um restaurante e uma criança autista entrou em crise, porque tem vários tipos diferentes, né, do espectro autista. Então, uma criança entrou em crise no meio do restaurante, ela gritava muito, gritava, os pais ficavam sem saber, estava tentando controlar aquele momento de crise, né? E alguém do restaurante, porque o menino estava gritando muito, gritou, cala a boca. Ela ficou assim, tão nervosa com aquilo que estava acontecendo, que ela levantou e foi lá ajudar os pais. Ela é psicóloga e trabalha com crianças com espectro autista, estava no lugar, né? Então ela presenciou aquilo, ela levantou, foi lá, conversou com a mãe, com o pai, perguntou se precisava de alguma ajuda e falou: não se incomode, seu filho está em crise e ele precisa dele ser cuidado. Esquece todo mundo que está aqui no restaurante, porque ele é mais importante agora. E começou, a mãe começou a chorar e ficou aquela situação, né? Então a gente fica assim, como é importante a gente entender que quando uma criança tem um comportamento diferente, pode ser uma criança autista, pode ser uma criança com um Perfeito. tipo de crise, né? Porque existem vários tipos, né? Deve ter um TDAH, que a criança é um pouco mais enérgica também, não ouve os comandos direito, então ela parece que ela é desobediente o tempo inteiro. A gente precisa entender que o pai e a mãe estão tentando ali, né? Fazer o melhor deles. Então, quando uma criança ela está numa situação que parece que está ali descontrolado mesmo, porque tá, e o pai está tentando ajudar, a mãe também, mas a criança precisa ali
de ter, ser respeitada, né? Os pais precisam ser Verdade. respeitados nesse ambiente. Então, para a gente aprender com essas situações, para quem não vive ou não convive, né, com alguém que tenha alguma necessidade especial ou tenha o espectro autista, para a gente poder olhar as crianças de uma forma mais respeitosa e menos julgadora dos pais também, né? Então, fica aqui esse alerta, porque os desafios são grandes, né? E a gente precisa olhar com amor, como Jesus olha. Sabe, até um conselho que eu dou para os próprios pais que passam por isso, de fato, não se incomoda não mesmo. Eu, no início, me incomodava um pouco. Depois eu passei, e eu dou glória a Deus, sabe, por essa iniciativa que nós estamos tendo hoje aqui, ainda mais no dia que comemora 500.000 de seguidores aqui no Instagram Três Palavrinhas, porque, sabe, eu não vou culpar também os outros, porque é aquilo que eu falei para você, a gente só entende quando a gente convive. Então, Uhum, eu dou graças a Deus até por políticas públicas que estão sendo implementadas no mundo inteiro, aqui no Brasil também, para trazer essa notoriedade. Né? Ambientes, shoppings, igrejas que tem lá um quiet room, que chama, um blue room, né? Uma sala azul, que se a criança entra em crise, você tem um local específico para levar a criança, onde o ambiente traz para ela calmaria. Então, uhum, essa notoriedade, os shoppings aqui da minha cidade, São José dos Campos, todos têm, sabe? A nossa igreja também tem. Então, para mim, isso é uma percepção que uma sociedade começa a ter que, olha, uhum, é muito mais natural do que a gente imagina. 2% da população é autista no Brasil. Vai acontecer com mais frequência e uhum, parece que tem aumentado tudo isso. Mas existe para mim um, um aprendizado muito interessante que eu digo aqui para os pais. Se os pais tiverem oportunidade uhum. de alguma forma, deixar ou até promover o convívio dos filhos deles com crianças especiais, seja lá o que fosse autismo, se é TDAH, se é síndrome de Down, o faça. Sabe por que eu digo isso? Primeiro, você já cresce com conhecimento entendido, sendo uma criança, vamos dizer assim, até mais humana, né? Nós nos tornamos mais humanos e temos Uhum. mais compaixão. Mas eu digo isso porque ó, o meu filho, o André, o meu filho do meio, ele tem 5 anos de idade. Então ele cresce e eu lembro, há uns 2 anos atrás, que ele começou a ter essa percepção. Poxa, 2 anos atrás ele estava entre 3 e 4 anos, já falando e tudo. Ele chegava assim, papai, por que a Bela não fala? Uhum. Eu falei, filho, porque tem um probleminha. Então vamos lá no shopping comprar uma boca nova para ela. A gente chorava, porque você via que ele queria solucionar o problema da irmãzinha. A gente falava, não, ela não fala, porque ela está contigo. E a gente, né, expressava da maneira que a gente entendia que ele poderia entender. Mas para você ver, o convívio dele com a Bela e com as limitações que a Bela tem, trouxe para ele uma percepção de mundo, de pessoas, de amizade tão grande, que a melhor amiguinha dele da igreja é uma menina que tem Down, síndrome de Down. Que gracinha. Você entende isso? Então, assim, É como natural. ele convive. Para ele é natural, é isso que eu digo. Então, para a gente hoje que não tem conhecimento, tudo bem, mas quem cresce com isso, quando ele vê, não, Normal. não, tem síndrome de Down, então não sei o quê, cada um tem de um jeito, cada um Deus permite ser de um jeito e acabou. Então, para ele, ele não vê como doença, ele não vê como né, nada inferior. Então, Uhum. quando né, que cresce, e eu acho, eu vou até ver se está aí os pais, tá bom? Que é o pastor Sandro e a Laurinha, é o nome dessa moça. A Laurinha é um amor de pessoa. Quando ela se Alguém encontra com a falou André na igreja, aqui, ó, ele se. a Cadê? Laurinha. Alguém escreveu a Tá aí. Laurinha aqui. É É. isso mesmo. É a mãe da Laurinha. Vou vocês aqui. Ela é a amiguinha do André, eles se abraçam, sabe? Andam de mãos dadas. Por quê? É uma percepção que para o André ele não diferencia. Então, eu acho que hoje nós, como pais, temos uma responsabilidade em expor nossos filhos Uhum. a ambientes e a conscientizá-los desde pequeno. Isso acontecendo, para mim, a gente vai ter uma sociedade mais equalitária, que vai entender melhor. Então, quando a gente tem esse contato desde pequeno, para a gente É. não precisa nem ter lives, não precisa nem ter conscientização, se começa em casa. E lá em casa tem, porque temos uma criança, né? Então É. é um testemunho muito bonito. E eu sei que o meu mais novo também, Romeu, vai ser do mesmo jeito, e todos que convivem já estão acostumados com isso. No nosso curso da Escola de Paz, em Três Palavrinhas, a gente fala sobre os 7 princípios bíblicos, né? E um dos princípios que a gente fala lá é do princípio da individualidade. E esse princípio, ele é assim, todo mundo que faz a aula, nossos alunos chegam e falam, meu Deus, que aula é essa?
Porque simplesmente abre os nossos olhos a entender que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Somos todos semelhantes a Deus, mas somos únicos. Uhum. Somos todos diferentes. E a partir do momento que a gente entende que nós somos diferentes uns dos outros, mas temos o mesmo Pai, somos criados à imagem e semelhança dele, a gente aprende a respeitar e ver o outro com mais respeito, né? Com mais amor, falar, olha, ele é diferente de mim, ele é alto, ele é baixo, seja coisas, características físicas, seja características emocionais, um mais quieto, um mais agitado, né? Seja uma criança especial. Então, é muito lindo ver que a criança ela tem a capacidade de aprender naturalmente coisas que a gente precisa muitas vezes estudar para aprender, né? Então, é muito lindo ver esse relacionamento. Eu acho também que nós pais, né, a gente vai se tornando pessoas e seres humanos melhores a partir dos nossos filhos. Nós vamos sendo transformados por Deus quando a gente começa a conhecer e trabalhar ali, educar né, e tá ali junto com os nossos filhos, nós vamos sendo transformados por isso, Perfeito, né? perfeito. Eu tenho certeza que você deve ter passado aí por Não, várias transformações por conta disso que você vive com e, ele. e sabe, Adila, a gente quando fala disso que nós somos transformados e mudados por eles, vai muito além só de conscientização, aquilo que a gente está falando, né? Ser mais humano. Isso com certeza, isso já está intrínseco. Mas quer ver uma coisa que pode até parecer ser bobo, mas que a Bela, com a vinda da Bela e com o entendimento, né, do que ela passa e como nós podemos melhorar o estímulo dela de crescimento, de desenvolvimento, o que mudou muito na nossa casa, por exemplo, a alimentação da nossa casa mudou por causa da Bela. Uhum. Se a gente, né, a gente começou a entender, procurar subsídios de informações, e a gente viu, olha, a alimentação é É. algo primordial para o desenvolvimento cerebral de uma criança, né, e Uhum. principalmente de autismo. Eu vi uma vez um documentário que ele fala assim, não vamos, teve alguma terapia, mas não deu nada de remédio, nada, só com a alimentação. A alimentação mudou. Então, né, porque desenvolveu. Então, nós hoje somos muito mais conscientes até do que nós comemos dentro de casa, porque ao estudar o que a Bela tinha e como melhorar, a gente descobriu, gente, eu tô me alimentando disso e não disso. Então, ela mudou até isso dentro da nossa casa. Né? Então, é extraordinário. E, claro, uma coisa que sabe, eu tenho aprendido com outros pais, e isso é muito natural. Outro dia, e é natural que isso aconteça, eu estava seguindo um pai de autista também, que eu, né, vou atrás de informações e vejo, que acho que o Brasil inteiro talvez seja uma das pessoas mais influentes nessa área, que é o Marcos Minon. E tudo que ele disse eu achei muito interessante, porque nós passamos por isso também. E às vezes a gente tem, por algum tempo, a gente tem vergonha de falar algumas coisas, que depois que é falado, a gente assume e tem aquilo como orgulho. Por Hum. exemplo, a Bela é uma moça que precisa de todo dia ter a normalidade dela, ter a rotinazinha dela. Se ela sai da rotina, mexe com sono, mexe com alimentação. Então, por exemplo, viagens. A gente fala assim, poxa, está viajando e não está trazendo a Bela, né? Ou não está trazendo as crianças, que maldade. Não, não. Maldade é se a gente levar para alguns locais. Por Hum. quê? Porque quando você tira ela, vai no quarto de hotel, ela não dorme, vai dormir 3 da manhã. Então nós temos que entender também como é que funciona a criança. Então Hum. nós temos um momento que a gente sai, eu e a Nayane, e depois só as crianças. A gente entende cada ambiente para a gente não trazer mais dificuldade para a Bela. Porque a Bela é uma coisa que ajudou a gente a desmistificar e ter tranquilidade no nosso coração, quando a gente estava na fase de negação, é Uhum. que assim, ó, a Bela não sofre. O entendimento que uma criança autista ou que sofre é nosso, a gente acha, mas ela por si só não está sofrendo. No mundo dela está tudo perfeito, do jeitinho dela Uhum. está tudo perfeito. Você não vê ela chorando, você não vê ela reclamando. Então, para ela, é o normal, é o natural. Somos nós que sofremos. Ah, será que. Né? Enfim, a minha esposa foi um pouco mais dramática quando aconteceu. Ela assim, ah, será que um dia vai casar e tudo? Então, assim, a gente sofre pelo fim. Eu falei, cara, vamos viver um dia por vez. Vamos entender uma coisa por vez. Isso. Então, a Bela ela é muito tranquila. É uma moça assim, ela não, mas ela do temperamento dela, uma moça tranquila, fica sentadinha na dela, Uhum. ela é animada. E eu vou falar assim, os outros dão mais trabalho do que ela, né? Os outros, a gente fala que, com pai e mãe, né? Ah, que vergonha que eu passei com meu filho. Os outros fazem passar mais vergonha, às vezes por causa de briga, por causa de birra, do que a própria Bela. Então, ela é uma moça muito bonita, muito pacata, muito tranquila, muito na dela. Claro que eu sei também que tem outros.
crianças autistas que não são necessariamente assim, mas, novamente, eles não estão sofrendo. Essa é uma percepção nossa, que eles não são felizes. Não, 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 não. Eles estão felizes e animados, isso é muito perceptível no olhar, no sorriso de Uhum. todos eles. Então, nós não temos que sofrer pelo sofrimento de alguém que não sofre, né? É o que eu quero dizer aqui. Muito Então, interessante isso. a gente vive um pouco nesse ambiente, a gente fala, Bela está muito bem, está muito feliz, está muito tranquila, e no tempo dela, no jeito dela, ela vai descobrindo as coisas. Às vezes ela quer se vestir do jeito dela, ela vai do jeito dela, às vezes ela se impõe, às vezes ela não se impõe, às vezes ela está animada, às vezes não está. Novamente, a gente tem que entender que, sendo uma criança, ela tem os dias e os jeitos de uma criança. Então, às vezes, tem birra mesmo. E a gente acha, não, porque não, ela birra porque é uma criança, não porque ela é autista. Ela Entendi. reclama porque ela é uma criança, e não porque ela. Então, ela tem um jeitinho de criança. Os nossos filhos são assim. A gente não pode negar também a humanidade e a infância de uma criança autista. Ela vai chorar, vai fazer birra, não vai querer ir para a escola, tanto quanto qualquer criança que não tem autismo, né? Então a gente tem que Uhum. entender isso. Não tem a ver com a condição do autismo, tem a ver com a condição da infância. Hum, Criança é assim e tem que passar por essa fase. maravilhoso. Isso é muito importante, né? Porque a tendência é sempre achar que é por conta do autismo, é por conta, e não é. Às vezes Não simplesmente é? é um comportamento normal de criança daquela idade, né? Daquela fase ali, que ela está também, né? E como que vocês fazem para falar de Jesus? A gente sabe que tem a ferramenta Três Palavrinhas, que é ótima, e que as crianças autistas, assim, impressionantemente, maravilhosamente, né, amam e se identificam muito com Três Palavrinhas. Aqui mesmo, quando a gente está conversando, várias mensagens aqui falando: meu filho é autista, minha filha é autista, amo Três Palavrinhas. A gente recebe muito testemunho, muito mesmo, né, André? Você sabe, assim, Muito, muito. mensagens de pais agradecendo e falando: olha, meu filho é não verbal e canta tal música, coisas assim, inexplicáveis, né? E de repente, assim, é uma ferramenta que todo mundo pode usar e que realmente faz um efeito muito, muito lindo na vida de crianças autistas. Mas como você faz aí na sua casa para falar de Jesus para a Bela? Você sabe, a gente não tem uma maneira diferente, não. É junto como nós fazemos com as crianças, de verdade. Ah, ah, Todos têm uma bibliazinha, todos têm um momento. Ah, a Bela, ela gosta muito de cantar, ela é uma menina muito musical. Então, o que ela escuta, ela fica, fica cantando. Então, eu boto música, ela cresceu ouvindo Três Uhum, Palavrinhas, ela adora, ama Três Palavrinhas. Por incrível que pareça, ela só dorme. É aquilo que eu falo, a gente acha que é mania de uma criança autista, não, mas a Bela, ela tem uma mania que para mim é de criança. hum. Ela só dorme se ela tiver o cobertorzinho da Sara, né, o lençolzinho da Sara. Que Tu pode bonitinho. botar o edredom para cima, mas ela, cadê ela? Ela fica procurando e puxa para lá. Então, primeiro, eu glorifico a Deus porque aqui na igreja, Deus levantou pessoas muito capacitadas, sabe? E nós temos um setor, vamos dizer assim, né? Um departamento de inclusão das crianças. Então, elas nos ajudam demais. Outro dia, a professora me passou uma foto que elas estavam brincando com a Bela, estava tendo aula e estava tendo ali também, né, o trabalhar com as crianças autistas, que são várias, que tem lá, e de outras também, questões de desenvolvimento que precisam ter mais atenção. E ela pegou as letras, estava na hora de montar letras e tudo, ela escreveu Jesus sozinha. Ela pegou J, pegou E, pegou U, pegou S. Então, ela tem uma percepção muito bonita já de Jesus. Hum, Né? Ela gosta muito de Três Palavrinhas. Então, eu não tenho uma maneira específica, não. Da maneira como os outros filhos foram, né, cresceram, foram criados, televisão, igreja, livros, muitos livros de Três Palavrinhas, uma coisa que ela ama muito, porque criança autista é uma criança, pelo menos a Bela é assim, e eu vejo assim nas conversas que tenho, ela é muito de imaginação e fotográfica, tem uma memória fotográfica muito bem. Pode ver hum, que todas elas mexem muito bem com o iPad, com imagens, porque é a maneira delas se expressarem. Né? uhum, E, inclusive, o Três Palavrinhas tem isso. Eu tenho aqueles livros personalizados que eu pego o avatar, montei da Bela e ela está dentro da história. A gente tem o por dentro da história, uhum. acho que 5 ou 6, 4 ou 5 histórias do Três Palavrinhas. Então, quando eu pego aquilo, ela vê, ela sabe que é ela ali o desenho. Então, ela se alegra, ela vê o nome, ela sabe ler. Então, a gente usou todas as ferramentas que pais usam normal para criança, sem diferença mesmo, para ela ter essa aproximação com música, com livros, com igreja. E
tem sido tranquilo para a gente. Ó, uma coisa que para mim é tão interessante, a gente está falando que Três Palavrinhas no início falamos isso, para quem está entrando agora, Uhum. é o maior projeto infantil em números e visualizações. A gente participa sempre das reuniões, né, da diretoria, diretores e tudo mais. O vídeo, se eu não me engano, é o primeiro ou o segundo, eu acho que é o primeiro, né? Para não errar aqui, eu estou abrindo ainda uma margem para ser o segundo, mas eu acho que é o primeiro. O primeiro vídeo mais assistido, maior número de visualizações da história do canal do Três Palavrinhas é o Pedro, Thiago e João no barquinho em Libras. Libras. Olha que interessante. A gente está falando, então, do maior projeto e o vídeo mais popular, mais assistido, é um vídeo em Libras. Uhum. Isso comprova, não a nossa teoria, mas comprova a realidade que, assim, e aqui a gente está falando com muita gente de igreja, de tudo. Uhum. Não é só a sociedade que tem que se conscientizar para a inclusão. Eu acho que começa na casa de Deus. Eu estou vendo que tem muita gente aqui, você já desenvolve, eu acho que também na Lagoinha Uhum. Orlando, nas igrejas que você inspira também, trabalhos assim. Por quê? Porque para mim não existe um espaço social, porque a igreja também é um corpo social além de espiritual. Uhum. Tão importante para a conscientização de pais, de família, de sociedade, como a igreja para isso, né? Então nós somos a prova disso. Em Libras é o mais assistido, ou seja, é algo que é acessível para as outras crianças. Uhum. A Bela, por incrível que pareça, né? A gente chegou um tempo a pensar que a gente ia, já que ela não fala, vamos tentar desenvolver Libras, mas a gente entende que ela ouve muito bem, entende os comandos, respeita, obedece. É uma questão dela mesmo falar de outras maneiras. Mas a Bela, ela só gosta de assistir os vídeos de Três Palavrinhas que tem Libras. E ela gosta, por incrível que pareça, a gente teve a Rebeca Neme no início, mas ela gosta de ver as crianças fazendo. Então, ela só gosta dos episódios, você vê que ela vai pulando, 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 pulando. E quando tem um menininho ou uma menininha fazendo, ela gosta. Por quê? Porque se conecta com ela. É criança. Sabe? Então você vê, ela percebe, Uhum. as crianças ela tem entendimento de quem é criança, de como ela se comunica e tudo mais. Uhum. Então, para a gente tem sido muito, 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 muito prestativo todos os projetos de inclusão Três Palavrinhas da igreja, e se todos andarem de mãos dadas, eu acho que vai ser algo muito extraordinário. É maravilhoso isso mesmo, viu? Eu acho que, assim, não são todas as igrejas ainda que têm essa noção da importância desse trabalho de inclusão geral, né? Inclusão em todos os sentidos. Verdade, verdade. E tem aqui a Rita Abreu Erra falando o seguinte: trabalho com crianças em situação de inclusão na escola, sou orientadora educacional e na nossa igreja também, né? É muito lindo ver o desenvolvimento deles na igreja, orando e amando a Jesus. Mas o que você falou é muito legal, André, porque assim, às vezes os pais pensam assim, eu preciso fazer um teatro aqui para meu filho prestar atenção. Nem para uma criança autista, nem para uma criança não autista. Na verdade, a palavra de Jesus ela é super simples, né? E se você olha no olho, tem ali um material para mostrar e o jeito de você falar, você falou uma coisa muito legal. Todo mundo junto. Muita gente pergunta isso. Eu tenho um filho de 3 anos, um de 5, faço separado? É você não? Não, faço todo mundo junto, porque aí... Senão não é inclusão, é exclusão, né? A sala deles é uma sala diferenciada. Não, lá na igreja, ela está junto com, assim, tem uma mesinha que ela está junto no ambiente de todas as crianças, senão não inclui no meio, né? É exatamente isso, exatamente isso. O que tem que ter, eu vejo aqui, vou até falar que eu estou vendo muitos professores de escola dominical perguntando aqui, falando, né? Tem papais, mamães aqui também, é que a igreja precisa entender que a criança com espectro autista, ela vai agir diferente dentro daquele ambiente. E quem tem que estar preparado são as crianças que estão junto e os professores a entenderem que ela precisa do tempo dela, né? A gente tem muito isso aqui também. Às vezes a criança, você vê que ela está com um comportamento... A gente tem muito visitante aqui, né? Que a gente está em Orlando, então tem muita gente visitante que vem, recebemos os filhos, a gente não sabe, né, ali, né, de nada. O pai, às vezes, até é importante, viu, papai e mamãe? Você está visitando uma igreja, avisa. Porque é importante quem está recebendo essa criança saber da condição especial, que aquela criança precisa de uma atenção especial, se ela quiser ir no banheiro, se precisar chamar o pai e a mãe. Então, você precisa avisar ali, quando você quiser ali entregar a sua criança, os cuidados especiais que ela precisa, seja eles quais forem. Então, a criança chega e ela começa a ter um comportamento ali que fica diferente do comportamento do todo, e aí o professor quer pôr a criança dentro do todo. Senta aqui com todo mundo. E aquela criança, ela não vai obedecer aquele comando,
muitas vezes porque está fora da compreensão dela, ela está prestando atenção em outra coisa e tal. Então é importante que o professor entenda. Aquela criança ela precisa ficar em observação, mas livre. Ela vai aprender tudo que você está falando só ouvindo aqui, ó. Ela não está nem te olhando. Perfeito. Ela não está te olhando, está prestando atenção em você, nada. Você está achando que ela não está nem vendo que você está lá. Mas ela está ouvindo e captando tudo que você está falando, só que de uma forma diferente do que as outras que estão sentadinhas olhando para você, né? Então a criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a criança com espectro autista, a criança com síndrome de Down, todas elas têm capacidade de compreensão. O quanto vai ser, a gente não sabe de nenhuma delas, na verdade, né? Nem da criança que é autista, que não é autista, que tem síndrome de Down, aqui está prestando atenção, aqui está viajando, você não sabe, mas a palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia deixa isso bem claro pra gente. Então é muito importante que você em casa e na igreja, você lembre que as crianças estão ali, que elas estão ouvindo, elas estão aprendendo, e aquela semente que você lançou vai cair em solo fértil, e no tempo oportuno o Espírito Santo vai trazer ali a memória delas, assim, aquilo que precisa para o coração delas. É do mesmo jeito, eu achei muito legal isso que você falou, André. Você chama todo mundo e fala com todo mundo. Não, e assim, nós corrigimos todo mundo da mesma maneira também. Então, assim, hora de comer aqui, sujou, fez não sei o quê, Bela, briga, assim, trata normal. Até nos colégios, né? Eu e a Nayane, a gente sempre conversa com os orientadores, com as diretoras, falando, ó, a gente convive dela tá com todas as crianças, ela come com todas as crianças, ela é corrigida e buscada, claro, entendendo que às vezes pode ter alguma margem aqui, mas ela precisa entrar um pouco também na disciplina junto com todo mundo, porque, novamente, é natural, é um convívio natural. E as crianças entendem, às vezes, até muito mais do que muitos adultos, sabia? Eu já vi no Uhum. ambiente da igreja adultos estranhando atitudes e comportamentos que uma criança, não, ela assim, não sei o quê. A Bela, quando chega no colégio, todo mundo da sala da Bela chega, Bela, vem aqui, pega pela mão e Uhum. vai explicando e falando. Então, olha que interessante. A gente achando que um ambiente, as crianças vão botar de lado, que era um pouco medo nosso. As crianças não vão entender. É o contrário. Eu fico, assim, assustado no bom sentido quando tem reunião de pais ou festa. Teve festa do Dia dos Pais. Quando a Bela chega, é uma festa na sala dela. As crianças pegam ela e quando você vê assim, sempre tem 3 ou 4. Pra cá, Bela, pra cá, Bela. São até cuidadosos demais, entende? Mas é tão bonito a gente ver isso. E uma coisa que Deus coloca também no meu coração, eu vejo tanta gente, eu estou lendo aqui enquanto você estava falando, de tanta gente que tem filho autista ou que trabalha diretamente. Uma coisa que eu sempre falo, é, isso não é só para quem é pai de crianças autistas, é para tudo, para Uhum. quem é pai, para quem é pessoas. Não compare o seu filho com o filho dos outros, o grau de um com o grau de outro, sabe? Lá na igreja nós temos pessoas que têm um aspecto de pessoas de um grau mais severo, Uhum. mas, por exemplo, lá nós temos amigos aqui que tem uma filha que ela saiu do espectro autista. Assim, ela era não verbal, e foi trabalhando, 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 e hoje você vê que ela é mais recatada, Uhum. tranquila, mas ela convive normal, você não diz nada, e a gente conversando com a mãe, a gente nem acredita, né? Uhum. Claro que a gente fica assim, será que vai ser? Será que vai dar? Mas tranquiliza o coração. Às vezes a gente fica muito frustrado, a gente fica com o coração muito dolorido porque a gente quer ter um avanço que outras crianças têm, a gente quer Uhum. ter um resultado que outras famílias têm, e às vezes não é, cada criança tem um jeito, cada criança tem uma velocidade, e até entrando no âmbito, né, a gente está quase com 1 hora de live, no âmbito espiritual, eu sou pastor também, eu tive muitas vezes que lidar com isso, até com uma ignorância espiritual de pessoas Uhum. quanto como eles entendem o que é o autismo, sabe? Diz, Uhum. não, vem aqui, traz a tua filha aqui que nós vamos orar para Deus Uhum. curar ela, sabe? Para Deus, vamos amarrar tudo que trava a vida dela como se fosse um demônio, Uhum. falando na língua, como se fosse um demônio do autismo que tem que ser expulso. Perdão que tremeu aqui. E quando eu vejo na Bíblia, tem uma ocasião muito bonita, né? Que chegam, os discípulos estão com Jesus e vem uma família, um pai, uma mãe, e traz uma criança cega de nascença, a Bíblia diz. Ela nasceu daquele jeito. Aí os discípulos falam assim, quem foi que pecou? Né? Quem foi que Uhum. pecou? Quem foi que errou para que nascesse assim? Aí Jesus tem para mim a resposta maravilhosa. Ele fala, ninguém. Uhum. Ela nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifesta na vida delas. E aí, a gente pensa que
manifestação da glória de Deus é cura. Também, a manifestação da glória de Deus pode ser através de uma cura? Pode. Mas eu vou te falar uma coisa. Eu vi, quando foi? Umas 2 semanas atrás eu estava no culto, e eu vi um cadeirante na primeira fila. Mas pensa numa pessoa que dava glória a Deus, aleluia. Só semeando, né? Então a gente pentecostal fervoroso, tudo. Foi a pessoa. E aí depois eu fui sentar, eu orei por essa pessoa, fui conversar um pouco com ele no culto que me convidaram em São Paulo. Eu falei, não, vim de longe, tal, não sei o quê. Eu pego um ônibus aqui, pego 3 ônibus, quando só fica 1h30 para chegar no culto. Olha. E sabe, então assim, quando eu vi todo mundo dando glória a Deus, aleluia, ok. Mas eu nunca vi a manifestação da glória e do amor de Deus tão grande como no cadeirante. Se ele não tivesse na cadeira de roda, eu não teria a mesma percepção. Eu só tive porque estava. Então, a manifestação da glória de Deus na vida de cego de nascença, de autista de nascença, ou de qualquer criança que pode ter qualquer problema de nascença, não é necessariamente a cura, mas é a devoção, é o amor, o zelo a Deus na condição que ela está. Então, se um dos vídeos meus que é mais lindo, e depois dessa conversa, eu vejo se amanhã eu coloco também para o pessoal ter referência no Stories, no final de um culto, Bela, vem aqui, Bela, dá glória a Deus. Ela faz assim, ó, ela levanta a mão, dá aleluia. Aí ela levanta a mão, porque ela sabe, né, ela olha, vê o pessoal, glória a Deus, aleluia. Então, ela aquilo que você falou, tá andando aqui, mas tá absorvendo tudo, tá entendendo tudo, tá vendo tudo, é a maneira dela. Então, eu vejo, nós temos numa igreja nossa em Garatá, um menino que tem síndrome de Down, é o que mais pula, é o que mais dá glória a Deus, é o que mais dá aleluia. Ou seja, nele, a glória de Deus é mais manifesta do que qualquer outra pessoa. Por quê? Porque ele louva na condição que ele está. Né? Deus vai curar? Não sei, não sou Deus. Né? Aquilo que eu falo, a manifestação da glória de Deus, ela não é só resultante da cura, ela é resultante de uma pessoa que é devota, que busca, que é crente, que ama a Deus, dentro da condição que está. Então, quando eu também, a minha esposa e a nossa família, a gente aceitou e entendeu isso, gente, eu oro. Deus pode fazer, Deus pode melhorar, Deus pode tirar, pode voltar a falar. E se não fazer? Não tem problema também. Ela vai continuar dando glória a Deus dela, dando aleluia. Tá na fase do TikTok agora, né? Das outras. Então, ela tem as mesmas manias. E eu sei que Deus fala com ela de uma maneira que às vezes eu não consigo. E aqui eu vou pedir um parêntese até para quem está nos assistindo, para não me interpretar mal na minha fala, porque eu não vou chamar a expectativa e tudo de louco ou de loucura, mas quando a Bíblia fala assim, ó, nenhum louco vai errar o caminho do céu. Claro que eu não estou falando de maluquice, de gente, não estou tratando disso, mas o que eu estou tratando é as pessoas que nós entendemos que não têm desenvolvimento cognitivo, seja qual for, suficiente, não conseguem ser evangelizados, não ter percepção. Mentira. Né? A Bíblia vai já para a abordagem mais extrema que tem. Assim, nenhum louco errará o caminho do céu. Então, se a gente manter os nossos filhos no ambiente que os outros filhos que não têm autismo, ou ambiente de igreja, ambiente de paz em casa, ambiente onde é lida a Bíblia, novamente, não tem, será que Deus não vai falar com ela? Olha que você lê a Bíblia em casa, ela te vê de joelho orando, ela vê você abraçando o esposo ou a esposa, vocês cantando hinos. É isso que vai evangelizar uma criança e filho. E se bobear, uma criança autista, ela vai absorver isso melhor do que uma criança que não é autista. A Bela tem um hiperfoco, ela tem uma memória fotográfica, ela é muito arrumada, muito organizada, ela chega, se está desarrumada, ela bota os carrinhos, bota os lápis, tudo, ela é muito organizadinha. Então, a gente tem que entender isso. Deus se manifesta na vida de qualquer criança, sendo elas com dificuldade cognitiva, TDAH, Down, autismo, o que for, faz, e elas têm percepção do divino, de Deus, de Jesus, e não tem como a gente colocar de fora da equação o agir de Deus na vida deles. Mas lembre-se, pais, a glória de Deus na vida dos seus filhos não acontece só em cura, acontece quando eles adoram a Deus nas condições atuais que eles estão. E sendo Deus, né, da vontade dele fazer alguma modificação, Deus fará. E se não for, não muda nada no quadro. Então a gente tem que ver com essa consciência. Eu estou com essa consciência. Peço a Deus, Deus, volta, tira, manda falar. E se não for, Deus, eu quero ver ela estar na igreja, dando glória a Deus, dando aleluia para mim, já estou feliz, já estou alegre. E eu, Adila, vou até provocar aqui, ela está com 9, vai fazer 9.
quando chegam uns 12 anos, porque ela tem uma percepção. E é Uhum. nítido isso como pai, porque eu convivo com ela. E eu falei com a Nayane, quando ela atingir uns 12 ou 13 anos, eu vou ter a alegria de batizar minha filha em águas. Uhum. Vai ser um negócio. Eu batizei já crianças autistas em água, que é um desafio, tá? Uhum. Teve uma que eu falei, ó, que a gente fez a parte porque é complexo entrar dentro de uma água gelada, imerso. Até isso é um desafio para a igreja, né? Mas eu tenho uma foto também que eu batizei uma criança autista em águas. Isso levantou um debate na internet. Eu falei, gente, quanta gente boba, né? Mas vem que batismo não é só para quem tem consciência. E eu falei assim, Ué, mas quem ele tem. que disse que uma criança autista não tem consciência? Não, entende? É uma loucura, mas eu acho que a igreja é um agente disso. Sabe, eu acho que a gente tem que promover isso. Se você tem um filho que é autista, passou dos 12, dos 13 anos, traz ele ao teu pastor e fala, pastor, o meu filho canta hino, vem para a igreja, o senhor pode batizar ele? Batiza essa criança nas águas. Eu Uhum. acho que nós temos que participar e incluir as crianças em tudo que acontece na igreja. E eu estou esperando, quando ela chegar uns 12 a 13 anos, eu vou mergulhar ela no tanque batismal e vai ser uma bênção muito grande. Ah, Então, nós temos uma participação social e espiritual no entendimento de tudo isso. nossa, isso é maravilhoso. Eu acho que você falou uma coisa tão forte. Você falou assim, que a glória de Deus se manifesta quando a pessoa glorifica a Deus na condição que está. Isso é qualquer pessoa. Imagina É, a condição que é você que está aqui com a gente hoje assistindo. Pode ser uma criança autista, pode ser uma criança com síndrome de Down, com qualquer outra necessidade especial. Ou você mesmo, na condição que você está vivendo uma situação difícil e não consegue dar glória a Deus. Ou então você dá glória a Deus justamente por causa daquela situação, né, em que você se encontra. Então isso é para todos mesmo. Eu acho que a gente teve aqui um tempo de muito aprendizado, né? Assim, fica aqui para o papai e para a mamãe uma live que vai ficar salva aqui para você poder assistir depois de novo para quem entrou depois. Eu deixo sempre salva aqui no Instagram nosso, aqui do Três Palavrinhas do feed. Mas uma mensagem de não só de esperança, mas também de para abrir os olhos, né, dos papais e das mamães, que seu filho está aprendendo, seu filho está absorvendo o que você está oferecendo para ele, seja ele com espectro autista ou não. Os nossos filhos se espelham em nós, né? Então, continue lendo a Bíblia, continue falando da palavra de Deus. Não duvide do entendimento da criança, ela está com percepção, ela tem consciência, ela está entendendo, ela está absorvendo da mesma forma que os outros que não têm, né, espectro autista estão aprendendo. Muda só a forma, certo? Mas a mensagem de Jesus é muito maior do que a nossa didática. Não depende da sua didática somente. A sua didática é importante, mas não depende disso, porque quem convence, né, é o Espírito Santo. Então, você falando, o Espírito Santo vai fazer a obra ali no coraçãozinho dos seus filhos, e eu tenho certeza que ele é o maior interessado em que o seu filho, que a sua filha que tem autismo, aceite Jesus no seu coração, né? E entenda a mensagem de Jesus e seja batizado, e tem ali um ministério, tem ali um chamado que você vai identificando aí. Deus, ora para Deus abrir os seus olhos, porque o da criança está aberto, e o de Deus também. É você que tem que abrir os seus olhos para o que Deus quer fazer através da vida do seu filho, como o André falou, o pastor André falou. É para quê, né? Qual o propósito que Deus quer usar o seu filho ali para abençoar? Primeiramente, eu creio que são vocês mesmos, os pais, né? Que são os mais abençoados com os filhos, são os primeiros a receberem do transbordar de Deus através da vida dos filhos com espectro autista, são os primeiros a serem ali cheios do Espírito Santo, moldados, né? Ter a dependência, fé, tudo aumentado ali. E também a família toda que vai, né, crescendo junto e vendo ali o Senhor fazendo coisas lindas. Eu sei que a Bela é uma princesa maravilhosa de Jesus, é uma menina linda, né? A gente ama muito. E obrigada, viu, André, pelo seu relato aqui, pelo seu testemunho. Tenho certeza que foi bênção aqui para muitos papais e mamães e líderes de Ministério Infantil que estão aqui. Então, abram os olhos, gente, porque os olhos de Jesus estão abertos. A gente precisa ter os nossos olhos como o de Jesus para enxergar cada criança que ele traz para perto de nós. Sejam nossos filhos, sejam as crianças que estão próximos de nós, né? Jesus disse, vinde a mim os pequeninos. Ele não falou todos.
leve a Jesus e pergunte mesmo, numa certa idade com seu filho, você ama Jesus? Você quer aceitar Jesus? Provoque isso, essa escolha, faça isso com seu filho, se você entende que ele tem noção ou não, se você é autista, mas eles escutam, leve aos pés, leve para a igreja, inclua, ore por eles, imponha as mãos, abençoe a sua família. E, Uhum. novamente, para mim a mudança da ótica, né, que nós temos que ter com pais não é porque a Bela nasceu assim, é para que ela nasceu assim. E a Uhum. resposta está na Bíblia, para que a glória de Deus seja manifesta na vida dela. Amém. Então, quando eu boto o André cantando um hino, ok, que bonito. Quando eu boto a Bela cantando a mesma música, todo mundo vê, eu vejo a glória de Deus. É exatamente isso. Na Amém. condição que eles estão já, eles já Amém. podem adorar, já podem ser batizados, já podem aprender, já podem tomar a decisão de aceitar Jesus. Não coloque barreiras a mais do que ele já tem, né? Uhum. A gente que dificulta mais talvez do que já seja. São crianças lindas. Aprenda muito com o seu filho, como eu aprendi com a Bela. A Bela me fez ver o mundo diferente, as pessoas, as famílias diferentes, o relacionamento de pai e de filho diferente. Nos trouxe mais humanidade e mais compaixão com as pessoas. Eu acho que todos os pais de crianças autistas também passam por isso. Eu vejo, tem muitos aqui da igreja. A Valéria, a mãe da Laurinha, que eu falei que a amiga da Bela está aqui com a gente. Ela Uhum. mandou mensagem aqui. Eu vi também a Mayla também. A Mayla é mãe da moça que também tinha e ela era não verbal e começou a falar e sair um pouco, também está aqui com a gente, está citando, foi muito bom ver o relato deles. Então você vê, gente, uma a cada 50 crianças no Brasil hoje nasce com autismo, nós temos que entender, conviver, amar e principalmente aprender com elas. Não são elas que vão aprender com a gente, embora nós vamos desenvolver, mas nós temos que aprender com elas, porque da boca delas que sai o perfeito também louvor. Obrigada, André. Beijo em todo mundo. Beijo nas crianças, na Naná. Deus abençoe. A gente se vê em breve, se Deus quiser. A gente se vê. Tchau, tchau. Ó. Parabéns pelos 500 mil seguidores no Instagram para Yeah! todos. Volume 8 aí sendo lançado. Agora estamos no meio do lançamento do volume 8. O Three Little Words em inglês também. Um projeto maravilhoso. E que Deus abençoe, sopre 3 palavrinhas e abençoe muitas famílias. Isso aí, obrigada que você me lembrou, que eu não tinha falado sobre isso ainda. Gente, todos aqui, nos volumes, nos produtos, no Escola de Paz.